Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Seadeiros do Bem, mais uma sessão de estudo da obra Entre a Terra e o Céu, essa parceria magnífica do Espírito André Luiz com o médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 10 ou 11, esqueci já. 10, né? Achei que era o 11, mas eu estava estudando ele. Vamos estudar aqui o capítulo 10, intitulado pelo Espírito André Luiz de Preciosa Conversação. Como nós vimos nos capítulos anteriores, o livro faz agora uma pequena pausa, minando aí, marcando caminhos, né, ou preparando o terreno para prosseguirmos a nossa história de atendimento à família da Evelina, né, todo aquele seu contexto familiar, sua madrasta, seu pai, sua mãe desencarnada e seu irmão. O livro vai agora nos apresentando outras moradas da casa do Pai. Nós conhecemos aí no capítulo passado o chamado Lar da Bênção, este local dedicado às crianças, dedicado ao cuidado dos espíritos que desencarnam aí em idade infantil e conservam no seu perispírito essa, vamos dizer assim, essa condição, certo? Então, hoje, essa preciosa conversação é uma conversação que vai se desenrolar durante essa visita, né, no lar da irmã Blandina, que nós conhecemos no capítulo passado. A Blandina, né, que reside ali no lar da bênção junto com a sua avó, o espírito Mariana, que não foi ainda totalmente apresentado para nós, mas será no próximo capítulo, né? E nós vamos, em cima dessa conversação, retirando aqui as nossas impressões e os nossos pensamentos sobre o ensinamento que esses espíritos vêm trazer para nós. Continuando aí diretamente a última fala do Clarencio, né, do ministro Clarencio no último capítulo, que é há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos, ou seja, unidos, às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Nós somos aí beneficiados ou conclamados ao trabalho de reparação das nossas próprias obras. Né? Não tem essa de castigo, não tem essa de sermos amaldiçoados ou qualquer coisa do tipo que a gente possa aí tentar inventar, tentar colocar, né? Porque a lei divina nos compele a isso. A nossa lei é uma lei de ação e também de reação. Aquilo que nós fazemos acaba retornando para nós de um jeito ou de outro. Nós que estamos aqui nessa esfera ainda de provas e expiações, né? Ainda sofrendo com o percalço do caminho, né? Que nós começamos a trilhar lá no passado para nos reajustar à lei divina. Estamos aqui herdando, como nas palavras aí do próprio ministro, né? Herdando de nós mesmos os caminhos e as consequências que tomamos num passado, seja ele distante, seja ele mais aí próximo dessa nossa atual reencarnação. E o capítulo começa com a Blandina conversando conosco acerca desta fala, né, do Clarence, onde ela vai pontuar um pouco mais, onde ela vai explicar um pouco mais, né? E, efetivamente, a lei é invariável, contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo, problema, né, de bastante sofrimento. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, quase sempre, ou seja, não é uma regra, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Então,
esses espíritos de criança, o que a Blandina vai começar aí chamando a nossa atenção? Primeiramente, essas crianças são espíritos, assim como nós, que já superamos aí essa fase da infância, já passamos aí pela nossa adolescência e hoje estamos aí né, na fase da madurez, ou seja, já somos adultos. Esses espíritos, assim, permanecem somente porque, né, estão recebendo, ou seja, estão colhendo os frutos das suas próprias ações. Não é porque é criança, porque é puro, não é? Não é porque é criança que tem, vamos dizer assim, mais qualidades morais que um adulto. Muitas vezes as pessoas costumam deixa eu achar uma palavra certa aqui para colocar, gente. Pessoas costumam confundir, eu não queria confundir, mas as pessoas costumam confundir a falta de experiência das crianças a um estado de pureza. Né? Então, tem gente que acha que criança é pura, tem gente que acha que criança é uma expressão de simplicidade, mas como nós estamos aqui estudiosos do Espiritismo, né, nós entendemos que, primeiro, a infância ela é um estágio necessário nas primeiras horas, vamos colocar assim, do espírito aqui na carne. Por quê? Porque é no período da infância, aí, dos 0 anos até, vamos colocar aí, né, em termos bem André Luizísticos, né, de 0 anos até 7 anos, vamos estar aí completando a nossa reencarnação. Então, nesse período, coisas muito importantes acontecem, né? Desde o momento da concepção, da união ali, do espermatozoide com o óvulo, nós temos um trabalho sendo realizado no espírito, que é o trabalho do esquecimento. O espírito se coloca ali, né? Kardec e os espíritos vão colocar como se ele estivesse ali num torpor, ele passa a esquecer lentamente, entrar num estado de sonolência, né? Um sono que não é um sono da matéria física, mas o sono do espírito, né? Que ao entrar em contato com esse novo organismo, no qual o seu perispírito vai entrar em contato, esse espírito, além de fazer essa ligação, ele vai se esquecendo. É necessário esquecer, né? O esquecimento do passado é uma bênção. Imaginem vocês se nós nos lembrássemos de todas as nossas reencarnações, né? Como nós discutimos no capítulo passado mesmo, né, com a Antonina, não só de momentos bons, né, e felizes nós vivemos, nós também temos os nossos momentos de tristeza, também temos os nossos momentos de fracasso e erro, que se nós não estivermos preparados para relembrar, é melhor que assim continue. Né? A providência divina assim o fez. Então é melhor que a gente, né, não cutuque aí as nossas onças com varas muito curtas, né? Vamos lidando aí primeiro com os problemas daqui, pensando sempre na vida futura, né? Pensando sempre no nosso futuro espiritual. Não interessa de onde nós viemos ou o que nós fazemos, né? No passado. O que interessa é o agora, interessa é o presente, né? As ações que nós tomamos agora vão definir os nossos futuros. E isso é muito importante para a gente entender aí o porquê desse esquecimento do passado, no qual o espírito entra. Ao receber essa bênção, ele consegue começar uma nova história, começar de novo um trabalho ao qual ele está vinculado por herança das suas próprias atitudes. Né? Nós não nascemos em famílias que não têm nada a ver conosco, nós não nascemos junto a pessoas que não têm nenhuma afinidade conosco, ou com as quais nós não temos débitos, ou com as quais nós não temos algo a trazer, algo a pagar, algo a ensinar, né? Porque tem muitas reencarnações de crianças que são ensinamentos exclusivos aos pais, né? Nós vamos ver um caso aqui, a própria Blandina vai citar casos como esse. Então, isso é importante do espírito esquecer-se justamente para poder começar uma nova etapa, começar de novo, começar algo melhor, algo, vamos dizer assim, algo imaculado, né? Porque com essas lembranças do passado a gente poderia aí acabar entravado. Então, dos 0 anos, né, desde o momento da nossa concepção até mais ou menos ali os 7 anos de idade, o espírito vai finalizando a sua reencarnação,
A partir desse momento, não quero dizer, gente, que é uma matemática. Nossa, um dia que o espírito completa 7 anos aqui na Terra, né, no aniversário de 7 anos da criança, ele está. Não é isso. É um processo, né, que, como diz o André Luiz no Evolução em Dois Mundos, leva mais ou menos 7 anos. Tá certo? Então, esse período da infância é um período de readaptação do espírito à matéria. Ele precisa voltar, então ele passa por esse esquecimento. Vocês podem ver, eu ouço hoje muitos neurocientistas falando, né? Se a gente pegar uma criança que tem menos de 2 anos de idade, pega um bebê ali que tem menos de 2 anos de idade, que está aí entre 0 e 2 anos de idade. Eles falam que não há distinção entre um bebê humano e um bebê, por exemplo, de gorila. As mães não gostam, né? Porque, nossa, como assim falar do meu bebê? Todos eles falam, eles não gostam, mas não há muita diferença. Se a gente pegar um cachorrinho e pegar um bebê humano de até 2 anos de idade, não há muita diferença entre eles. Eles ainda não compreendem muitos sinais, eles agem quase que instintivamente. Não é? Os sinais da inteligência nos seres humanos, por exemplo, vão ser verificados aí a partir do desenvolvimento da linguagem, que é o que nos diferencia. A partir dos 2 anos, essa coisa da linguagem, né, com o desenvolvimento do cérebro também, fica muito forte em nós, e aí sim, nós nos distanciamos do restante dos animais, por conta do desenvolvimento do nosso cérebro, do desenvolvimento das aptidões que nós já trazemos, tanto no nosso perispírito, como também aí o desenvolvimento do nosso corpo físico. Depois de passados aí esses 7 anos, nós vamos entrar num estado de posse, vamos dizer assim, de nós mesmos. A nossa, também associado aí aos estudos, né, que são feitos na psicanálise, mas também de psicologia, de pesquisadores do cérebro humano, né? A partir desses momentos, nós vamos ter aí uma formação mais concisa da nossa individualidade, da nossa personalidade. Todos nós passamos por muitas fases. Fases essas que vão, de certa forma, ser aceleradas durante a infância, mas após, né, essa passagem, a gente vai viver ciclos que também são importantes para nós, mas que na infância vão determinar principalmente aí questões da nossa personalidade. Então, após isso, a gente vai tomando conta desse patrimônio físico. Os cientistas vão dizer que a criança começa a lutar um pouco mais por uma emancipação dos pais, né? Ele se entende o indivíduo, ele se entende numa sociedade, então ele quer fazer parte disso, porque antes disso era aquela vida, né? A sociedade da criança é a família, né? Papai, mamãe, muitas vezes avô e tios. Depois disso, ela já está na escola, já tem algum tempo, ela já tem maior domínio sobre o seu corpo físico e ela já sabe melhor as coisas, né? Ela já começa a tomar rumos para essa independência que nós, como adultos, já temos. É claro que hoje a situação é bem diferente, mas se nós pensarmos, por exemplo, os judeus, né? Nós temos aí livros do Velho Testamento e até mesmo do Novo Testamento que vão mostrar para nós que a maioridade judaica, Jesus, por exemplo, se tornou maior aos 13 anos de idade. Por isso, Jesus é convidado a ir ao templo, naquela curta passagem, né, que nós temos aí nos evangelistas Marcos, Mateus e João, que vão contar aí a ida de Jesus ao templo de Jerusalém, justamente porque ele estava atingindo a maioridade, que naquela época, né, no século I, era aí aos 13 anos. Aos 13 anos de idade, um homem do século I, que fosse ali judeu, já podia constituir família, já podia se casar, né, até porque a expectativa de vida era mais baixa, como é que nós vamos dizer, a vida era um pouco mais apressada, não é? Muitas vezes se morria, a pessoa com 30 anos, por exemplo, já era considerada uma pessoa mais velha, né? Eram raros as pessoas que conseguiam aí romper a barreira dos 40 ou dos 50 anos. Nos impressiona, né, os relatos de idosos nesse passado nosso, né? Justamente por quê? Porque faltava medicamento, né? Nós não tínhamos, por exemplo, antibióticos, né? O antibiótico é do último século. Então, você podia morrer de trupicar numa pedra, por exemplo. Tropeçou numa pedra, tinha algum fungo, tinha alguma coisa, alguma bactéria, pela falta de antibiótico, a gente podia morrer, né? Então, por isso, a nossa expectativa de vida naquela época era mais baixa, né? Então, vamos dizer assim, a condição da sociedade impelia a infância a ser mais reduzida ainda.
Porque se aos 13 anos já se considerava ali o menino como o maior, e a menina também, né? A menina, principalmente após a primeira menstruação, nós vamos pensar que a partir ali dos 10 anos de idade, a criança já recebia um tanto mais de, de responsabilidades que a distinguem muito das crianças de hoje, né? Hoje, um menino de 13 anos de idade, tem muitos aí, né, que dificilmente destoam aí as suas, as suas características quando ele tinha aí 7 anos, né? Continua aí numa infância um tanto mais prolongada, né? Continua aí numa infância, mesmo com o corpo já desenvolvido, a mente, né, continua ainda muito infantil, principalmente para nós que somos homens, né, do sexo masculino. O homem geralmente costuma mesmo demorar mais, né, a se ligar um tanto mais nas responsabilidades um tanto mais adultas e deixar essa infantilidade de lado, né? Nas meninas é um pouco mais precoce, justamente por conta do processo menstrual, que já leva aí as meninas a buscarem se portar de forma mais adulta, não é? De forma diferente do que elas já viviam anteriormente, não é? Não estou dando isso aqui como uma excusa, gente, pelo contrário, né? Eu acho que muito disso é pela maneira como a nossa sociedade trata, né, mulheres e homens, né? Nós sabemos que a mulher é muito mais cobrada na nossa sociedade, há um caminhão de responsabilidades jogados nos ombros das mulheres, enquanto para os homens isso é, muitas vezes, né, aliviado, né? O homem hoje vive na nossa sociedade, ainda no século XXI, com muito menos responsabilidade do que as mulheres, né? Basta pensar que hoje uma mulher que é uma trabalhadora, né, que tem aí sua carreira, que faz a sua vida profissional, ela nunca pode ser somente profissional como vários homens que a gente conhece são, né? Ela sempre vai estar ligada aí à sua casa, vai estar ligada aos seus filhos, porque o papel da maternidade ainda pesa mais no lado feminino do que no lado masculino, puramente por essas nossas concepções, né, extremamente machistas. Então, esse amadurecimento do corpo físico acompanha essa fase do espírito de esquecimento e também de reaposse, né, da sua, da sua vida, vamos colocar assim, e os espíritos vão dizer que essa infância ela é mais longa justamente nos mundos onde o desenvolvimento espiritual ainda é retardatário, vamos colocar assim, né? Nós vamos pensar aí que em mundos mais evoluídos, em mundos onde a reencarnação já nem acontece no plano da carne, né? Pode acontecer imagino eu, né? Que em planos de perispíritos mais densos, essa infância é mais curta. O espírito não tem tanta necessidade, justamente por quê? Porque intuitivamente a comunicação com os espíritos, os seus próprios espíritos benfeitores, é facilitada e por isso ele não precisa de tanto tempo de esquecimento e nem precisa tanto, vamos colocar assim, né, do esquecimento tal como nós conhecemos aqui. À medida que a gente progride, isso vai ficando o quê? Vai ficando mais fácil, fica mais fácil de lidar, fica mais fácil de entender por que nós assumimos determinadas responsabilidades e por que nós continuamos ou nós precisamos estar aqui, né, reencarnados, longe do plano espiritual. Enquanto eu estava falando aqui, eu penso, né, e pensado que muitas vezes isso se aplica aqui na Terra ainda, mesmo com os nossos espíritos, né, um tanto atrasados. Por quê? Porque as crianças de hoje têm bastante espaço, né, para serem crianças. Mas muitos de vocês aqui que estão nos ouvindo, participam conosco aqui, tiveram infâncias marcadas não só pelas brincadeiras, mas também pelo trabalho, né? É uma realidade de 80% das famílias do Brasil. Por quê? Porque o nosso país é um país pobre, que as crianças amadurecem um tanto mais rápido no Brasil, não no sentido emocional, mas sim porque são impelidas, muitas vezes, a muitas outras obrigações que outras crianças mais privilegiadas não têm, né? Eu sei, minha mãe está aqui presente no curso, né, que ela trabalha desde que ela é criança. Eu não precisei passar por isso, né? Alguns de vocês aí, principalmente o pessoal que veio do interior, né, trabalha, né, tá ali misturado ao trabalho do campo, ao trabalho do dia a dia,
desde que é criança, ou seja, nunca conheceu aí períodos em que a vida fosse, né, esse mar de rosas que hoje a gente cria para a maioria das nossas crianças. Isso não quer dizer, né, que a nossa infância foi abreviada. Em alguns termos, sim, mas o estágio físico e o estágio psicológico ainda nos impelem, né? Ainda impeliu aí essas pessoas a passarem, sim, por esses processos, porque é natural. É o curso que a natureza, principalmente a natureza do nosso corpo, segue. A inteligência das nossas crianças de hoje, né? Que hoje a gente olha e fala, nossa, o bebezinho já sabe mexer no celular, né? O bebezinho, se brincar, ele já está ali no YouTube escolhendo um vídeo para assistir. Isso não quer dizer, gente, de forma alguma, que isso é reminiscência de alguma vida, que isso é inteligência desenvolvida, isso aí não tem nada disso, né? Essa facilidade que os nossos pequenos aí têm com a tecnologia, que muitas vezes os adultos não têm, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que, como o aprendizado deles ainda é mais intuitivo, muito mais intuitivo do que o nosso, agora como adultos já formados, eles conseguem ter maior facilidade para aprender as coisas. Não é? Isso não quer necessariamente dizer que esse espírito é um espírito super inteligente, claro, ele já tem uma inteligência conquistada, mas não quer dizer necessariamente que essa inteligência está focada aí nesse campo. Até porque vocês podem perceber que depois de algum tempo as coisas, né, entram num patamar, ele se transforma aí como um ser humano normal, né? Mas continua sendo criança, certo? Por que que nós estamos falando disso? Porque essa primeira fala da Blandina, ela vai repercutir todo o capítulo, para nós entendermos que, apesar da forma física ser de criança, o espírito que ali está não é uma criança. Nós temos que começar a entender, como bons espíritas, de que a infância é uma parte do desenvolvimento do corpo físico e não do espírito. Porque se em planos superiores a infância é curta ou quase nula, como vão trazer os espíritos para nós lá no Livro dos Espíritos, não há distinção para espíritos evoluídos, tanto em idade corporal, como também, né, nas questões sexuais, como nós já vimos aí no Livro dos Espíritos. Os espíritos não têm sexo, ou seja, os espíritos também não têm uma idade tal qual nós concebemos aqui. A infância é um período do desenvolvimento dos entes encarnados. Os espíritos podem, por conta do seu grau evolutivo e do seu entendimento de vida, se vincular a esse processo, a esse momento, mas ele é passageiro. Basta, com todos os apontamentos que nós fizemos aqui, né, você lembrar de que você foi criança por 12, 13 anos, 15 anos, no máximo, vamos colocar aí, né, que a gente ainda se comporta de maneira infantil, mas depois disso, você entra na vida adulta. Ou seja, se aos 15 você deixa aí de ser criança, vamos colocar assim, quando você tem 30 anos, você já viveu 15 anos aí dentro da idade adulta. Quando você tem 45, você já está há 30 anos vivendo como um adulto. Quando você tem 60 anos, você já está aí há 45 anos vivendo como um adulto. Ou seja, a sua fase infantil é efêmera perto da fase adulta que nós vamos viver, né? Que nós todos somos aí compelidos a viver. Ninguém é Peter Pan, ninguém vai ser criança para sempre, né? Apesar de nós termos muitas mamães que gostam de tratar os seus filhinhos como bebês, né? E não gostam de repassar aí ou de perder esse controle, né, sobre a vida dos pequenos, mas isso é do desenvolvimento e é natural que nós possamos, né, e nós devamos crescer, ou seja, nos abrir. O que o capítulo de hoje vai trazer para nós é que a atribuição dessas responsabilidades conscientes, né? Não é colocar toda a carga de uma casa nas costas de uma criança, não. Mas atribuir responsabilidades conscientemente às nossas crianças tem forte participação também no seu desenvolvimento espiritual. É muito complicado você querer explicar para uma criança que não tem responsabilidade nenhuma. Quando elas vão ao centro espírita, por exemplo, criança que não tem responsabilidade nem com o próprio quarto, nem arrumar a própria bagunça que faz, né? É muito complicado a gente querer explicar para elas o plano espiritual ou a própria lei de reencarnação. Ora, se ela não conhece problema nenhum, por que é que ela vai entender que nós aqui, evangelizadores, tentando passar para ela que existe um processo reencarnatório? Ora, ela não tem responsabilidade nem com as coisas dela, nem com os brinquedos dela.
Imagina entender que o processo reencarnatório nos compele não só a vida em família, mas também o resgate das responsabilidades que nós criamos no nosso caminhar. Não é verdade? Então, dito isso, vamos seguindo aqui essa preciosa conversação do André Luiz com a irmã Blandina, né? Ela vai colocar um caso, dar um exemplo curioso para chamar a nossa atenção. Ela vai dizer que o caso do Júlio não é dos mais dolorosos. E isso salta aos nossos olhos porque nós estamos acompanhando como é que foi a história do Júlio, né? Afinal, o motivo da visita deles ao Lar da Bênção é justamente o Júlio. E ela vai dizer que o caso dele não é dos mais dolorosos. Ora, vamos pensar bem. O Júlio desencarnou com 8 anos, já era órfão de mãe aos 8 anos, né? Foi entregue a uma madrasta que não gostava dele, não nutria afinidade por ele, tanto que facilitou o seu desencarne, não é? Por pura negligência. Ele desencarna afogado, como nós já vimos, né? Sofrendo aí as consequências de suicídios em uma vida pregressa, né? De um suicídio em uma vida pregressa. Então, quando ela diz que o caso dele não é dos mais graves, isso choca um pouco, né? Porque se uma criança nesse estado, que chega ao plano espiritual, doente como ainda está, não é o caso mais grave, o que seria, né? Eu gosto muito dessa literatura do André Luiz justamente nesse ponto, porque eles vão nos chamar a atenção para uma responsabilidade muito maior. Eles vão nos chamar a atenção para uma noção de espiritualidade que não é infantil, ou que não é infantilizada. Eu gosto muito de estudar André Luiz justamente por conta disso. Porque muitas vezes nós mesmo adultos, temos uma visão infantilizada do mundo. Os espíritos não. Os espíritos encaram o mundo como o mundo assim o é. Não interessa se você não assiste televisão para não ficar sabendo de notícias do mundo, não interessa se você não gosta de ver esse tipo de coisa, os espíritos vão abordar. Então, Blandina aqui, com muita delicadeza, né, vinda aí do seu gabarito espiritual, né, ela vai abordar a questão da violência contra as nossas crianças. Olha só que interessante. Então, ela vai continuar dizendo: tenho visitado o departamento de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente como frutos verdes da árvore em que se desenvolve. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Olha só que interessante. Processos muito mais dolorosos do que o Júlio passa. Crianças que são violentamente assassinadas, violentamente mortas. Lembrando, gente, esse livro é da década de 50, né? Esse livro não é um livro dos anos 20 agora, né? Da década de 20, né? De 2020. Ele é um livro da década de 50. A infância era já protegida, mas não tanto quanto hoje. Se hoje nós estamos vendo, né? Nós temos aí na mídia, por exemplo, hoje o caso do menino Henri, né? Que foi assassinado aí pelos seus tutores. Nós tivemos no Brasil, né? A questão na década passada, né? Da menina Isabela Nardoni, que nos comoveu bastante, não é? Ou seja, os espíritos vêm há muitos anos, há décadas, nos alertando sobre a violência contra as crianças, nos alertando sobre a necessidade de proteção da infância. Vai continuar ela, né? Que há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima que respiram. E aí ela vai falar das consequências desse tipo de atitude para um espírito. Olha só que interessante, para nos explicar esse desencarne dessas crianças. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Caem sob o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Eu acho, gente, que a Blandina está sendo muito específica aqui, nesse ponto. Isso é só uma observação minha aqui, né? Porque primeiro ela vai contar desses, é uma categoria muito específica de espíritos, prestem atenção.
Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência. Não se acautelam o quê? Com usar a sua inteligência de forma para o mal. E fazem da astúcia e da vaidade o clima que respira. Insistem na inércia do coração e abominam um sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam ninguém a não ser a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, risca aí no seu livrinho, assim, ó, dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Eu não sei vocês, mas eu acho que a Blandina está falando aqui dos nossos políticos. Não sei se vocês assim entenderam. Mas todas essas características, principalmente essa coisa, né, da influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos, gente, hoje, no plano atual que nós vivemos hoje, isso está incumbido aí. Eu não estou falando só de políticos, né, deputados, senadores, governadores e prefeitos, eu estou falando de pessoas que detêm poder na nossa sociedade. Juízes, lideranças, né, lideranças de grande parte, mas principalmente aí voltado a esse lado da política mesmo, que é quem detém, né, as rédeas aí da nossa sociedade. Caem sob o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos. Ou seja, quando essas pessoas morrem, a sociedade agradece. Olha só que loucura. E passam a receber as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas naturalmente são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Olha que tristeza que é para esses espíritos que assim semeiam. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, umbral, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. E aí ela vai fazer uma analogia, né? Imaginemos que a terra expulsasse as sementes. Por quê? Porque a semente não traz uma vibração positiva. Esses espíritos se fecham, se ressecam, como ela bem colocou, né? De tal modo que a sua vibração, ela é ruim. A sua vibração, ela é desagradável. É aquele tipo de espírito que, mesmo chegando perto da mãezinha, vai causar nela certa aflição. Aquele espírito que vai causar, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões em que nós temos contato com eles, ou na nossa vida, né, no dia a dia também, eles vão nos causar aquela sensação ruim, somente com a sua presença, não com seus atos. Percebam aí que ela está falando da presença, da vibração desses espíritos. E aí, né, ela vai fazendo essa analogia com a semente, né? E vai falar das mães, do papel das mães para esses espíritos. Por quê? Porque é interessante que o nosso processo de evolução, ele passa por reencarnações sucessivas, né? Nós já reencarnamos muitas e muitas vezes aqui na Terra. Sempre que nós queremos voltar aqui para o plano físico, não depende só de nós. Não depende só de mim voltar para cá. Né? Não dependeu só de nós voltarmos para cá e não dependeu de quem afiançou a nossa reencarnação também, porque os nossos espíritos superiores, como nós temos aprendido aí com o André Luiz, eles têm afiançado, né, muitas vezes as nossas reencarnações. Por quê? Porque a gente não tem méritos para pedir, muitas vezes, para reencarnar, e aí um espírito vinculado a nós, muito trabalhador, né, e que já está aí há alguns anos na seara do bem, vai financiar a nossa reencarnação. Ele vai interceder por nós. Mesmo assim, não é o suficiente. Nós precisamos necessariamente, para voltar aqui para a Terra, de um útero. Ou seja, nós precisamos de uma mãe. Reencarnar, e nós temos tido, nós do movimento espírita como um todo, nós temos tido uma visão muito pueril sobre a reencarnação,
ao pensar que basta que o nosso espírito queira fazer algo, e nesse sentido a gente criou uma falsa meritocracia de dizer que os espíritos chegaram a algum lugar por conta dos seus próprios esforços. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado, porque esse tipo de pensamento pode nos levar ao local da soberba, né? Ao pedestal da soberba, porque isso não é verdade. Porque todas as vezes que alguém precisou reencarnar, ele precisou de uma mãe. Einstein não teria reencarnado se não fosse a mãe dele. Newton não teria reencarnado se não fosse a mãe dele. Gandhi não teria reencarnado se não fosse a mãe dele. Jesus não teria vindo à Terra se não fosse Maria. Percebem? E a gente pode ampliar isso. Jesus não teria conseguido viver na Terra se não fosse por José. Einstein não teria conseguido estudar e ter uma infância tranquila, envolvida em estudos, não fosse o pai e o seu trabalho que o sustentou materialmente. Da mesma forma, esses grandes figurões. Da mesma forma, nós. Nós não chegamos aqui sozinhos, nós chegamos aqui junto com muitos outros. E principalmente, primeiramente, que essa falácia nossa de evolução por esforço próprio, não estou dizendo que não tem que ter esforço próprio, mas nunca é sozinho, né? Nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque não interessa onde nós estivermos, Deus vai sempre estar conosco. A nossa evolução não é dada sozinha. Primeiramente, tem Deus. E é por isso que Jesus, sabiamente, vai chamar Deus de Pai. Pai não no sentido masculino, né? Mas pai no sentido de mãe também, né? Pai no sentido de daquele que nos dá a vida, daquele que nos concede oportunidades. Porque se não fossem os nossos pais, para cuidar da gente enquanto a gente estava aí nessa fase em que a gente não era dependente, independente, onde é que nós estávamos agora? Um dia desse eu vi um tweet na internet muito interessante, né? O cara colocou assim que a criança até os a vida de uma criança até os 2 anos é um filme em que os pais tentam a todo momento salvar a vida do bebê que tenta se matar das formas mais variadas possíveis. Deixa um bebê sozinho em casa para você ver. Ninguém deixa, né? Nem pode deixar. A lei proíbe. Por quê? Porque todo buraco ele quer enfiar o dedo, tudo ele quer levar na boca. Imagina se a gente deixasse. Imagina se tivessem deixado a gente colocar tudo que a gente quisesse na boca. Enfiar coisa no nosso ouvido. Tem criança que tem um negócio com o ouvido, né? Gosta. Tem criança que descobre um umbigo e fica ali futricando. Imagina se não fossem os adultos, né? Ou as pessoas comprometidas conosco a nos educar até nós chegarmos nesse ponto. Nós estamos hoje, né? Que nós já somos mais independentes. Então, a nossa reencarnação, reencarnar, nunca é um ato solitário, gente. Vem muita gente conosco. Mas muita mesmo. Primeiro tem que vir papai e mamãe, que sem eles, depois temos que vir nós. Não é? Então, ela vai começar a tecer aqui comentários acerca do plano divino para a maternidade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado aqui, para nós não, como eu disse lá no início, né, e vocês acharam que não tinha nada a ver com o nosso capítulo, para nós não caímos no machismo da nossa sociedade. Por quê? Porque se ela fala aqui do papel da maternidade, nós, como bons espíritas, temos que entender o seguinte: não existe sexo nos espíritos. A partir do momento que nós nos depurarmos, não vai ter essa de um corpo físico ou uma genitália física definir a nossa sexualidade. Nós vamos estar tão bem resolvidos que não existe, né? Kardec vai perguntar para os espíritos: existe sexo entre os espíritos? Não. Não como você entende. Não é isso. Não é. Ou seja, o que entende hoje como sexualidade? Ah, é genitália. Se tem um, é homem, se tem outro, é mulher. Não é assim que os espíritos entendem. Por quê? Porque não precisa nem mais de corpo físico. O espírito não precisa mais nem reencarnar. Tem espírito tão puro, que nem de perispírito ele precisa mais. Esse é o nosso destino. A purificação até o ponto que a gente não vai necessitar da matéria mais. O que vai nos definir? O que vai nos definir, com certeza, é o nosso estado mental. Por que nós estamos falando isso? Porque quando estão falando de mães, estão falando também de pais.
Quando nós estamos falando aqui da criação de um ser, nós não estamos falando da responsabilidade única de um só lado. Nós estamos falando de paternidade e maternidade como uma coisa só. Tá certo que a relação entre a criança e a mãe é diferente, porque a união de perispírito com perispírito é com as mamães, não é? Quem gesta é mamãe. A participação do homem é pequena, né? No processo de formação de um corpo físico, a participação de um homem dura minutos. Ele pode, inclusive, morrer depois, né? Sem conhecer o trabalho aí, sem conhecer, né, aqui, enquanto na matéria, os resultados daquela sua ação. Mas o papel da mãe está ali aquele tempo todo. Mas como hoje nós já estamos evoluindo o nosso pensamento e o pensamento da nossa sociedade para entender que o papel da criação de um ser não compete somente às mulheres, mas também aos homens, né? É importante nós lermos tudo isso aqui, puxando para nós a responsabilidade que nos cabe. Então ela vai colocar assim, né? Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Ou seja, a maioria das mães se constituem desses espíritos sublimes. Eu fico imaginando, né? Como homem eu só posso imaginar, mas para alguém se dispor a carregar um outro alguém dentro de si, as mudanças fisiológicas, né? As mudanças na vida que passam aí numa mulher que está gestante e que passam na vida de um casal que está gestante, isso né? É da gente parar e pensar, não é fácil, não é a coisa mais é comum, mas não é a coisa mais simples do mundo. É complicado, você está abrindo mão, né? Ao aceitar ali a maternidade e a paternidade, você está abrindo mão da sua própria vida, para dedicar a sua vida a outra pessoa, né? Contudo, há mulheres cujo coração ainda não se encontra é, em plena sombra. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas do que mãe, ou seja, mais animalizadas do que humanizadas, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e despreocupam-se dos filhinhos, lhes favorecendo a morte. E aí ela vai falar desse infanticídio inconsciente e indireto, que acontece mais do que a gente imagina. Como é que é isso? Infanticídio, né? Primeiro, infanticídio é a morte de um infante, certo? É a morte de uma criança. Inconsciente é aquele que você não faz de maneira conscienciosa, né? E indireto, porque não, vamos dizer assim, não tem a ação pessoal da pessoa, né? Não é uma ação direta nossa. Não é uma atitude que a gente toma e espera aquele resultado. Vamos colocar assim, né? E o André Luiz vai ficar chocado, né? Dizendo, não entendendo isso, né? Porque é um conceito novo trazido para ele. Por quê? Porque, vamos lembrar aqui, né? Que o André Luiz tem de desencarnado poucos anos, né? E ele vai se assustar, dizendo que, olha, como assim uma criança pode desencarnar antes da hora? Não existe um plano reencarnatório? A lei não age? Né? Então, como assim? Né? Como que você está me dizendo que uma criança pode desencarnar antes da hora? E aí ela vai explicar, né? O Clarencio, inclusive, vai atalhar a conversa e vai explicar, né? Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Ou seja, o plano reencarnatório não não é absoluto. Assim como nós, ele é relativo. Ou seja, nós temos tarefas para serem realizadas aqui que podem ou não ser realizadas graças ao livre-arbítrio nosso e também dos outros. Por que que crianças desencarnam? O normal, não o normal, né? Mas o natural é que os mais velhos desencarnem antes dos mais novos, né? O natural é que os filhos enterrem os seus pais, mas existem aqueles casos, as exceções que confirmam a regra, né? Que os filhos aí acabam precedendo os pais
na sua viagem de volta ao plano espiritual. Por que que isso acontece? Primeira coisa que o Clarice vai explicar muito bem aqui, né? Plano reencarnatório não é destino. Nosso destino não está escrito, né? Ou seja, ele não é mandatário. Plano reencarnatório não é assim, ó, vai acontecer assim, assim, assim. Isso não. Há um planejamento. É como se a gente, vamos pensar aqui, como se a gente fosse planejar uma viagem. Eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B. A gente olha no mapa, vê a melhor estrada, tem as melhores condições e tudo mais. Mas muitas vezes a gente está viajando, a gente não conta, por exemplo, que a gente vai parar num lugar para comer, ou que a gente vai parar para abastecer. A gente não conta um pneu furado. A gente não conta um motor que afoga. Né? A gente não conta aí problemas que o nosso carro vai ter. O planejamento é lindo, é maravilhoso. Quem nunca planejou férias, né? E chegou na hora, deu tudo errado. Exatamente o que acontece aí com os nossos planos reencarnatórios. O diferencial é o quê? É que Deus respeita o livre-arbítrio que ele nos confere. Mas, ainda assim, né? A, a, a Blandina ainda vai explicar, né? Recebemos solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. O plano espiritual também intervém para que aquele planejamento corra, né, da melhor maneira possível. Mas como nós já acompanhamos em outras obras aí do André Luiz, se o desejo da pessoa é de assim permanecer, é de o mal fazer, é de um aborto, ou é de um infanticídio, ou de matar alguém, se aquele espírito está endividado ao ponto de necessitar passar por essa experiência, assim vai acontecer. Né? E ela vai trazer vários, né, exemplos desse infanticídio inconsciente indireto. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno. Mães, em período de amamentação, que, pelo pensamento, envenenam o seu próprio leite. Agora pensa, se nós, quando adultos, a gente já sente com muita força, né, a influência dos locais onde vamos ou das pessoas com quem a gente conversa, imagina numa organização perispirítica nova, né? Imagina num bebê. Até que a gente brinca, né, que não pode conversar demais ou achar bom demais a criança, achar a criança lindinha demais, que a gente bota quebranto. Há uma sabedoria nisso tão grande, né, que os antigos que falavam aí desse quebranto, né, que a gente nem sabe. A transferência de energia que nós fazemos para aquele perispírito ainda tão frágil é tão gigantesco que a gente pode desorganizá-lo fisicamente. Agora, imaginem vocês uma mãe que tem pensamentos infelizes para com o seu filho e que está ali o alimentando. O processo é muito mais dolorido e muito mais sofrido, né? E direto. Ou, ou seja, olha só, é inconsciente, porque ela não sabe que esses pensamentos podem matá-lo, e indireto por quê? Porque ela não tem a intenção de o fazer, mas acaba fazendo. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhos tenros, principalmente casais aí que não sabem levar numa boa, por exemplo, um divórcio, ou casais que, mesmo em pé de guerra, mesmo que a condição de casados já tenha sido dissolvida ali, continuam naquele relacionamento tóxico, né? E essa toxicidade dos dois acaba se projetando nos filhos, né? Aliás, a vida do casal como um todo se projeta nos filhos. Perceberam isso? Papai e mamãe servem o banquete para os filhos. É dali, da relação do papai e da mamãe, que os filhos se alimentam. Não é de fora. Não, é ali de dentro de casa. A gente falava muito isso na evangelização infantil, por quê? Porque as crianças vão passar conosco 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu tempo ali no centro espírita, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre o evangelho, né? É pouco tempo demais durante uma semana, são só 3 horas, 1 hora, muitas vezes uma aulinha de evangelização infantil dura. Né? E dessa 1 hora eles aproveitam 20 minutos, 30 no máximo. Ou seja, onde é que a verdadeira escola da espiritualidade acontece? Acontece em casa. Acontece em casa. Não adianta levar para o centro espírita se dentro de casa a gente não quer ser cristão. Não adianta buscar construir na criança sentimentos mais nobres, sendo que o que eles vivenciam com o pai e com a mãe não são isso.
Imaginem vocês, crianças e adolescentes aí, que convivem com pais em pé de guerra em todos os momentos. Né? Nos anos 90, né, eu que sou uma criança dos anos 90, a gente assistia os filmes, né, do papais e mamães que viviam juntos e não se separavam porque não, né, tinha muito preconceito na época, ainda, né, por conta do divórcio, e aí ficava aquela instabilidade toda, né? Eu já assisti vários filmes que era assim. Aí no meio do filme ou da série, o papai e a mamãe divorciam, a criança volta a ficar, nossa, né? Ó, tô respirando até um ar mais tranquilo aqui dentro de casa. Né? Ouve de novo aquela música do Renato Russo chamada Como Nossos Pais? Não, Como Nossos Pais é de outro. Como é que chama, Marcelo, a música? É preciso amar as pessoas como não houvesse amanhã. Eu esqueci o nome da música, gente. Pais e filhos? Pais e Filhos. Oh, muito obrigado, Marcelo. Ouve de novo Pais e Filhos do Legião Urbana para vocês entenderem, né? Esse dilema. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar e os filhos, né, a pessoas ainda animalizadas que acatam de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis. Isso era muito comum antigamente, né? Ainda é hoje. Babás ou empregadas domésticas, né, que a fim de manter uma ordem ou manter uma paz, acabavam ministrando remédios ou outro tipo de hipnóticos, né? Ela não descreve aqui quais, para deixar a criança sedada enquanto ela ali está, né? Agora imagina a responsabilidade, como ela diz, né, inconsciente e indireta do da mãe que participa aí nesse processo, né, deixando a sua casa para esse tipo de pessoa, né? E ela remata a pergunta do André Luiz, né, com a seguinte ponderação. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas afinal. Ou seja, se estava planejado, se está no seu plano nós trazermos filhos para que você cuide deles, para que você dispense a eles os cuidados necessários, você pode até não querer agora, mas isso vai acontecer. Você pode não estar pronto agora, mas que você tem um débito ali a saldar, você ainda tem, né? E, esse parágrafo da Blandina aqui é muito bom, porque quando nós lemos as mensagens do Emmanuel relativas a divórcio, eu já vi muitas pessoas dizendo que o Emmanuel é muito patriarcal nesse sentido, porque o Emmanuel tem uma mensagem, por exemplo, sobre divórcio, em que o Emmanuel vai dizer que divorciar-se é exatamente isso, é legar para depois o trabalho que você ainda tem que fazer. Ou seja, se vocês precisam viver como casal, ter filhos, constituir família, não interessa se vocês estão pulando essa parte agora, que inclusive é muito saudável, né? Tem hora, ó, não dá, eu quero, ela não quer. Ela quer, eu não quero. Tudo bem, separa. Não tem problema. Só que saibam que em um momento ou outro vocês vão ter que pagar isso. Aquilo que não se realiza em um século pode efetuar-se em um outro. É por isso que nós somos imortais, né? Por isso que nós somos aí eternos agora. Depois de criados, eternidade é o nosso futuro. E o Hilário, o espírito do Hilário que vai aos poucos se revelando para nós, né? Vai se mostrando aí um católico muito entendido, né? Sobre a teologia clássica. Ele vai perguntar, né? Porque ele supunha que pela teologia, pelos ensinamentos catequéticos que ele teve, né? As crianças depois de mortas, elas iam para pro limbo, né? Elas iam ali para um lugar que não era nem bom, nem ruim, né? Que não era nem o céu e nem o inferno. E vai dizer, né, que com o espiritualismo moderno ele tinha aprendido que o menino desencarnado ele retomava automaticamente a sua personalidade enquanto adulto. Inclusive, no Livro dos Espíritos, a resposta que Kardec vai obter a essa pergunta, né, o que acontece com as crianças após a morte, é exatamente essa. Olha, depois que desencarna, o espírito retoma novamente a sua forma. Mas essa é uma pergunta, essa é uma resposta, gente, generalista, não é específica. Como nós dissemos, espiritismo não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4 sempre. Cada caso é um caso. E a Blandina vai explicar.
Vai explicar dizendo que depende da evolução espiritual de cada um. Se ele já se autodomina, ou seja, se ele tem domínio sobre si mesmo, em pouco tempo ele recobra sua forma. Ele recobra a forma de uma encarnação anterior, ou ele permanece naquela mesma reencarnação, com aquele mesmo biótipo, e o desenvolve. Ele morre criança, vamos imaginar aqui, ele morre criança, continua no plano espiritual ali, naquele mesmo, com o perispírito vinculado àquele corpo, né? Ou seja, com o mesmo biótipo, ele vai ser adolescente e adulto seguindo aquela genética que ele herdou daquele corpo físico, se ele assim o quiser. Mas acontecem casos, e esses aí são para os espíritos, né, da nossa estipe aqui, que ainda não tem autodomínio, que não atingiram certos graus de evolução, em que ele desencarna e ele precisa continuar com aquela feição de criança, com aquele jeito de criança, até ele conseguir se desenvolver para chegar na idade adulta, né? Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematuras. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno, jazem conduzidas pela natureza, à maneira de criancinhas no colo maternal. E isso, né, vai exigir tempo para que elas se restaurem, para que elas se renovem, né? E aí, diante de todas essas explicações, né, acho que é a primeira vez que nós estudamos na série André Luiz a questão da infância de forma tão aprofundada, né? O Hilário e o André Luiz, por serem médicos, né, por terem tido experiências médicas na Terra, vão falar sobre as enfermidades congênitas e das moléstias que vêm com as crianças. Congênito é aquilo que já nasce conosco, né? E que, diante aquelas explicações da Blandina, eles entendiam agora por que eles viam crianças desencarnando tão cedo de doenças tão graves. Isso vai nos explicar por que criança tem câncer. Por que criança passa por enfermidades tão dolorosas. Por que criança... Eu vi um caso, um tempo desse, por exemplo, de uma criança que tinha cirrose. A criança tinha cirrose. Ele não fez nada ainda, não deu tempo para ele lesionar o fígado dele dessa forma, mas ele já veio com isso, é congênito, nasceu com ele. E aí, como o Hilário vai já começar, né, o raciocínio, isso vai explicar para nós por que nós vemos essas enfermidades tão severas em crianças, né? E a Blandina vai respondendo, né? As reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. E vai complementar o Clarencio, né? Cada um de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. E há uma quebra aqui nesse diálogo deles tão interessante, gente, que é o seguinte, porque tanto o Hilário quanto o André Luiz, por ainda viverem essa vida, né, por ainda estarem muito mais próximos dessa nossa vida aqui de encarnados, eles vão falar das crianças meio com essa pieguice, coisa meio piegas, né? O sofrimento na criança é tão dolorido, né? Só que olha a resposta que esses espíritos mais evoluídos, né, ou seja, mais vividos, com um maior tempo também no plano espiritual, vão dar. A martirização, né, na carne, ela corta mesmo os nossos corações. Mas sem isso, a gente não consegue se libertar das mazelas que a gente traz. E o Clarence ainda vai pontuar dizendo, olha, a gente leva para o corpo aquilo que já está dentro de nós, aquilo que o nosso perispírito necessita. Ele vai fazer analogia, né, dizendo que o corpo físico não é só um vaso onde a gente se desenvolve, mas também é o carvão que vai filtrar as nossas impurezas. Para eles, gente, uma criança e um adulto são a mesma coisa. E nós, aqui na Terra, nós ainda temos essa dificuldade, né? De tratar todo mundo de maneira igual, de maneira responsável. Não interessa a feição, não interessa. Enquanto o André Luiz e o Clarencio se destinam a olhar um lado físico, eles estão olhando o espírito. Eu achei tão interessante essa parte. Porque, percebam, hoje no Brasil, há campanhas e mais campanhas, a gente faz marcha, né?
o tempo inteiro para falar que não, nós não queremos que o aborto seja legalizado no Brasil. E eu não vou entrar aqui na polêmica do aborto. Eu só vou falar isso. A gente faz campanhas e campanhas para não deixar que matem, assassinem os fetos. Mas a cada dia na nossa sociedade cresce aquele fulgor por nós termos pena de morte no Brasil. Nós protegemos as crianças, mas nós esquecemos o quê? Que os adultos já foram crianças também. Por quê? Porque os nossos olhos, eles estão voltados para quê? Para as formas físicas ainda. Então, mesmo atualmente, né, o mesmo governo que fala que bandido bom é bandido morto, quer defender as nossas crianças. Mas ele esquece que aquele bandido adulto um dia já foi uma criança. Hoje nós ouvimos pessoas que, de forma escabrosa, defendendo aí uma punição maior para adolescentes. Ah, mas já é tão... ele passa tanto, já passou tanto tempo no crime, ele já tem uma ficha criminal tão extensa, ele devia estar preso junto com os outros. Primeiro, percebe que essa pessoa nunca visitou uma cadeia. Segundo, mostra que a cristandade dessa pessoa ainda é muito primária. Nós não estamos falando aqui de formas físicas, nós estamos falando de espíritos. É importante a gente ir aprendendo isso, a levar isso conosco na nossa vida. Levar isso conosco nos nossos julgamentos, nos nossos pré-julgamentos. Não interessa se é criança, não interessa se é homem, não interessa se é mulher, não interessa se é preto, amarelo, branco, rosa. Você tem ali na sua frente um espírito. Interessante, né? Essa visão. Eu gosto muito de quando o André Luiz traz esse contraponto da visão dele de homem ainda muito encarnado, porque ele ainda está mais próximo da reencarnação do que esses, né? Da última reencarnação do que um Clarencio da vida. Então, muito, muito bom a gente perceber, né? Que eles têm essa visão mais sublimada. Nós não estamos falando de forma física. Nós estamos falando de espíritos. Então, não interessa para eles se é uma criança que está sofrendo ou se é um adulto. Para eles é a mesma coisa. Dói neles do mesmo jeito. Não é porque é criança que é mais dolorido do que é um adulto. Não, é dolorido do mesmo jeito. Fica a dica aí para a gente, né? E aí, nós vamos chegar aqui no climão do capítulo, né? Porque o André Luiz, participando ali daquela conversação, ficou aí maravilhado com a Blandina, com a sua ternura e principalmente com a sua juventude, que nós acabamos de falar aqui, observar demais as formas, né? Ele olhou para Mariana, a avó do espírito Blandina, né? Que residia com ela ali no lar da bênção. Olhou para Mariana e pensou, uma senhora. Olhou para Blandina e pensou, uma jovem. Por que o espírito de uma jovem está no mesmo local de um espírito de uma senhora? Olhando novamente a forma, né? Quantas vezes a gente não vira para os nossos jovens, né, nas nossas casas espíritas, ou em qualquer outro lugar, na vida, né? A gente vira e fala assim, não, mas você é muito jovem para assumir determinada responsabilidade, ou você é muito jovem para fazer tal coisa. A resposta é sempre a mesma, né? Calma. O meu problema vai ser resolvido com o tempo. Logo, logo, eu vou ter idade, então, para você dizer que eu posso ou não posso fazer tal coisa, né? Tá interessante? Que é exatamente essa questão, né? Quando a Luísa levantava, ué, mas o que uma jovenzinha está fazendo aqui num lugar que só tem uma senhora, né? É muito mais cabível uma senhora falar de maternidade de infância do que uma jovenzinha. Né? A Blandina aí, que aparentava aí os seus 20 e poucos anos, falando de maternidade, o André Luiz ficou surpreso com aquilo. Por quê? Né? Denota-se, gente, que não só essa imaturidade, né, espiritual do André Luiz, mas também o quê? Que no plano espiritual ao qual o André Luiz pertence, nós vemos mais pessoas maduras em locais de liderança do que jovens. Isso no espírito não quer dizer que é porque é mais velho, não. É porque os espíritos assumem essas formas justamente para passar esse tipo de impressão para quem vem, ou também por serem aí, né, espíritos mais ligados a uma reencarnação onde aprenderam mais, né? O Chico mesmo contava que a primeira vez que ele conversou com o Emmanuel não era, né, não se apresentava para nós naquela forma que nós vemos os quadros, né, do Emmanuel aí desenhados, graças ao desenho que fizeram das características que o Emmanuel passava, que o Chico passava, né? É aquele retrato falado, né?
A primeira vez que o Chico conversou com o Emmanuel, ele conta, né, que o Emmanuel parecia um senhor, um idoso, né, nos moldes de um sacerdote católico, ou seja, de um padre. E quando eles começaram a escrever o Há 2000 anos, pouco a pouco o Emmanuel foi recobrando a forma aí do senador Publio Lentulus, que é aquela que a gente conhece, desse retrato falado aí, tão divulgado aí no meio espírita. E o que é interessante, né? A gente percebe que a mudança do perispírito nos espíritos já superiores, exatamente comprovando aí o que a Blandina falou, né? Que quanto mais domínio você tem, mais você tem domínio sobre si mesmo, né? Você consegue exteriorizar-se da maneira que você quiser. Então, antes ele estava vinculado a essa última reencarnação sua, e depois, por conta das reminiscências, e ele mesmo vai colocar, né, lá no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, ele vai contar que ele preferia agora se passar por, por Publio Lentulus para relembrar aquela época das suas quedas, né? A época aí em que ele mais se comprometeu, né, espiritualmente. Fazia bem para ele lembrar daquilo, né, para lembrar sempre do trabalho e da necessidade de permanecer ali firme junto com o Cristo, né? Aqui, o André Luiz está confrontando uma situação um pouco diferente, porque ele olha para Blandina, Blandina muito jovem, faz essa pergunta, e ao que ele faz a pergunta de por que você é tão jovem, por que você tão jovem está aqui, isso a emudece, tira dela um pouco da alegria, né, e ela acaba o capítulo nos contando um pouco mais de si mesmo, né? Ele vai colocar assim, ó, reparei, então, com mais insistência, a figura suave de Blandino. Por que se dedicar a ela, assim, a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Uma senhora, né? Aí, mais velha, né? Perguntei para ela isso. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como uma flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiriado. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Tinha 3 anos que ela tinha desencarnado. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor, no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Ela já sabia que ela precisava se trabalhar no amor materno. Interessante, né? Por isso, ela já estava ali, por conta dessa sua última encarnação, em que ela ah, foi casada, mas não pôde ter filhos, morreu muito jovem, né? E se a gente for pensar, existe até uma similaridade, né? Imagina um jovem adulto, você aí com 24 anos, você desencarna, cheio de sonhos e de projetos, né? Você chega no plano espiritual, imagina. Nossa, eu achei que eu ia ter toda uma vida pela frente, mas fui chamado de volta aqui mais cedo do que eu imaginei. Não é a mesma coisa de uma criança? Pensa bem. A criança que tem toda uma vida ali, as crianças que nem puderam se tornar adultas como ela. E ela está ali justamente num educandário de espíritos assim e de mães para aprender um pouco mais. E antes da gente finalizar, não sei se vocês repararam, mas os 2 últimos parágrafos, né, desse capítulo também são um ensinamento muito profundo para nós. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Era coisa da Blandina isso. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. Mudou de assunto. O que eu estou dizendo aqui, né, para a gente perceber isso? Os espíritos nobres, os espíritos evoluídos, são extremamente educados. Eles não ficam interferindo ou dando palpite na nossa vida. Espírito conselheiro, espírito já evoluído, não fica cutucando a gente na nossa vida pessoal.
Muito cuidado com as consultas a médiums que a gente faz, hein? Muito cuidado com os médiums que chegam até nós para falar da nossa vida pessoal. Tem muitos, muitos. Mas é porque são médiums deseducados. Porque se assim procedessem, tal como o Clarence colocou aqui, não o fariam. Tá certo? Por quê? Porque se é da nossa intimidade, eles não ficam procurando. Eles não ficam indo atrás. É seu, por que que eu vou mexer? Não é assim? Não é não roubarás? Então é não roubarás em hipótese alguma. Tá certo? Só para a gente finalizar, agora sim, eu não sei se eu falei aqui no último vídeo, mas o espírito da Blandina, né, aí mostrado para nós, é a nossa Meimei. Meimei é a irmã de Castro Rocha, nascida em 22 de outubro de 1922, falecida em 1º de outubro de 1946, né, aos seus 24 anos, era aí a esposa do companheiro de atividades mediúnicas de Chico Xavier, Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha e ela foram casados por 4 anos, ambos, né, se casaram em muito jovens, aos 20 e poucos anos de idade, mas ela que já tinha problemas crônicos, desde criança ela lutava contra uma nefrite, né, quando adulta precisou fazer uma cirurgia para retirada das amígdalas. Na cirurgia, um pedacinho de uma amígdala sobrou e isso trouxe para ela uma infecção grave que levou ela à sua desencarnação, né? A sua desencarnação levou o próprio Arnaldo Rocha a se mergulhar em um mar de tristezas que só foi aí aplacado com a chegada do Espiritismo na sua vida através de Chico Xavier, porque tanto Blandina, né, a irmã Blandina, a Meimei, quanto Chico e o Arnaldo Rocha estão vinculados há muitos séculos. Quem leu aí Ave Cristo, né, vai se lembrar da Blandina e vai se lembrar do, se eu não me engano, é Lúcio ou Otávios Varro, um personagem aí do Ave Cristo, que em um momento do livro vai ter uma conversa, né, com a Lívia, que é o espírito de Chico Xavier, né? O Chico Xavier conta ali um pedaço da sua reencarnação nessa época, em que eles já estavam ali reunidos em amizade, né, com o espírito da Blandina no meio, né, a interceder pelos dois. E, inclusive, a Meimei, né, esse nome Meimei é um apelido carinhoso que o Arnaldo Rocha usava com ela, né, e por isso eles preferiram falar, né, usar esse pseudônimo Meimei para não dar, assim, pra não deixar o espírito, né, muito envaidecido, né, mas é essa nossa companheira, a Irma de Castro Rocha, né, e ela nos conta, né, já nos contava aí que nos momentos finais da sua vida, nos últimos momentos de padecimento na cama, no leito hospitalar, ela via o espírito da sua avó, Mariana, a visitá-la e a falar que em breve ela estaria aí de regresso ao plano espiritual. Meimei era católica, Meimei não era espírita, não chegou a se tornar espírita, mas tinha clarividência, né? Mas tinha algumas mediunidades desenvolvidas. O Arnaldo mesmo contava que algumas vezes ela estava lendo algum livro e ela começava a viajar e a ver cenas do passado espiritual dos dois. Ela sabia que ela havia reencarnado também para auxiliar o Arnaldo, que já era um espírito mais revoltoso, né? Quem já viu aí algumas entrevistas dele, ele contando aí o caso, né, de aproximação dele com o Chico, sabe que ele não era um espírito diferente, né? Ele era um espírito muito diferente aí do Chico e de seus companheiros de luta, mas que após o consolo que o Espiritismo trouxe para a vida dele, ele não pôde fazer outra coisa, a não ser se tornar espírita, presidente e fundador de um centro espírita, né? Lá na cidade de Pedro Leopoldo, o centro espírita Meimei, onde Chico Xavier realizava aí as suas sessões mediúnicas, né? O Arnaldo era o dirigente dessas reuniões e o Chico ali um dos médiums que participavam ali, né? Então a história deles está interligada, né? Inclusive, outra curiosidade, né? Quando o Chico terminou de escrever aqui esse livro que nós estamos lendo, né, o Entre a Terra e o Céu, ele entregou para o Arnaldo ler primeiro. O Arnaldo Rocha foi o primeiro a ler esse livro, justamente por conta dessa passagem aí da sua
tão amada Meimei, né? Que nós já vimos, né? Nós já vimos várias mensagens dela, mensagens que ela psicografava através do Chico, né? Falando sobre a criança e falando também sobre a vida de um modo geral, né? E eu quero encerrar hoje a nossa apreciação desse capítulo aqui com uma das suas mensagens, que está lá no livro Relicário de Luz, psicografia do Chico Xavier. Mensagem, é um livro o Relicário de Luz é um conjunto de mensagens, né, de vários espíritos, onde a Meimei vai falar sobre a dor, essa nossa companheira de vida, né? Então começa ela assim, essa mensagem. A dor é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Recebe-nos no mundo, oculta nos berços enfeitados, espreita-nos no colo materno e segue-nos a experiência infantil. Depois, observa-nos a mocidade, misturando seus raios, quase sempre incompreensíveis, com os nossos cânticos de esperança, e atravessando o pórtico de nossa comunhão com a madureza espiritual, incorpora-se à luta de cada instante. Respira conosco, infatigavelmente marcha ao nosso lado, passo a passo, e ainda que não queiramos, lê, sem palavras para o nosso coração, a cartilha da experiência. Então, algo renovador se realiza dentro de nós, sem que percebamos, e um dia comparece em nossa estrada, conduzindo-nos à morte e à aparente separação. Mas se aceitamos as bênçãos do seu apostolado sublime, converte-se a estranha companheira dos nossos destinos em suave benfeitora, preparando-nos para a vitória divina, de vez que só ela é bastante forte e bastante serena para sustentar-nos até o ingresso feliz no reino celestial. Gente, só um espírito sublime para falar da dor de forma tão sublime, não é verdade? Então fica aí uma das mensagens da nossa irmã Blandina para nós. Foi um prazer estar com vocês, participar aqui de mais um estudo. Semana que vem estaremos de volta para dar continuação a essa conversação por demais interessante, falando agora um pouco mais sobre a irmã Mariana, né, que aparece aí do lado, a avó da Blandina, e das suas concepções e do seu trabalho ali no Lar da Bênção. Então, eu aguardo vocês para nós estudarmos aí na semana que vem o capítulo 11, chamado Novos Apontamentos. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.